agora os melhores indicadores para análise técnica do analfabeto até o avançado. Senhores, então aproveitando aí que eu acabei de gravar o vídeo sobre noções básicas de leitura de um gráfico de Kendall, vou aproveitar para mostrar para vocês quais são os melhores indicadores para uma análise técnica. Então vamos lá. Normalmente quando vocês abrem aí qualquer tipo de gráfico, já vem alguns indicadores padrão neles, tá? Aqui no caso tem uma média móvel. Eu vou fechar aqui para a gente configurar do zero. Então vamos lá. Primeiro de tudo, volume. Através do volume, a gente consegue ter uma noção de como que está o mercado, né? Então, quando a gente vê volumes, barras de volume um pouco maiores, a gente percebe uma variação maior no preço, né? Uma maior volatilidade no preço aí, isso independente do ativo, tá? Se o mercado ele tá um pouco mais morno ou se ele tá mais agressivo, ó, nesse dia aqui, por exemplo, a gente vê uma alta volatilidade aqui, ó. Teve uma barra de volume aqui muito alta, depois tiveram algumas mais baixas. É claro que assim, o volume, pessoal, não é para ser feita a análise somente com ele, tá? Vocês têm que combinar outros indicadores para vocês terem mais precisão na análise de vocês. Indo para o próximo indicador, nós temos a média móvel. Eu gosto de usar a exponencial, tá? Média móvel exponencial. Aí, através das médias móveis, a gente pode configurar ela de acordo com o nosso objetivo. Se é de curto prazo, médio ou longo prazo. E isso, é claro, a gente vai combinar também com o tempo gráfico que a gente está fazendo análise. Então, se você estiver fazendo um day trade, por exemplo, você vai lá para o gráfico de 1 hora, de 15 minutos. E se você estiver analisando mais para o longo prazo, você já vai ver no diário, semanal, mensal e por aí vai. Então, da mesma forma que nós temos aí o tempo gráfico, o gráfico diário, semanal, o de hora em hora, por aí vai. Para a média móvel, vocês devem configurar ela também de acordo com o objetivo. Eu gosto de fazer o seguinte, utilizar a média móvel de 9, utilizar também uma média móvel um pouco mais lenta, que é a de 21. Eu vou configurar a cor dela aqui, ó. Vou configurar com outra cor, vou botar um amarelo. E mais uma média móvel, mais lenta ainda. Vou colocar um verde. Verde não ficou legal, vou botar um vermelho mesmo. E ela vai ser de 50. Então nós configuramos aqui o seguinte, 3 médias móveis, cada uma numa velocidade diferente. E através do cruzamento ou do alinhamento dessas médias, a gente consegue fazer uma análise de tendência de preço. Indo para o próximo indicador, eu vou retirar aqui o... Deixa eu só mudar minha câmera. Vou colocar aqui deletar, que é para poder tirar o volume daqui. E no lugar do volume, eu vou colocar o RSI, que é o índice de força relativa. O RSI, ele já indica o seguinte, ele aqui, se vocês puderem reparar, ele tem essa linha tracejada na parte de cima, também na parte inferior e no meio. No meio aqui, ele mostra o RSI no nível 50. Na parte superior, ele mostra o RSI em 70 e na parte inferior, o RSI em 30. E como que a gente faz essa leitura? Nós temos aqui também a linha que está mostrando o RSI, ó, tá vendo a linha aqui em roxo, né? E ele nos diz o seguinte, quando essa linha está lá próxima dos 70, significa que tem muita gente que já comprou. A gente fala que o mercado está sobrecomprado. Então muita gente comprou, o preço ele pode ter sim alcançado um topo e a tendência é que ele comece a dar uma enfraquecida e o preço comece a cair. E quando o RSI está próximo lá da linha de 30, significa que o mercado agora ele está sobrevendido. E agora a tendência é mais pessoas comprando começarem a entrar no mercado e o preço começar a subir. Então vocês conseguem ver por aqui, ó. Aqui ele estava em aproximadamente 33. Aqui ele estava em 33.
Ó, quando ele bateu aqui em 33, ó, vê que houve uma subida de preço. Vocês conseguem ver, ó. Agora nós estamos nesse patamar aqui, ó, com o Bitcoin a 96 mil. Nós estamos vendo aí uma certa dificuldade do preço continuar subindo. Justamente porque o RSI ele já está lá por volta dos 70. É claro que o preço ele pode continuar sim subindo acima dos 70. Como aqui a gente consegue ver, ó. Aqui em 11 de novembro de 2024, a gente vê o RSI batendo aí por volta de 84. Só que é claro, isso não é algo que vai acontecer mensalmente ou semanalmente, é algo um pouco mais difícil de acontecer. O RSI ele tende a sempre ficar aqui embaixo, só que vez ou outra ele acaba saindo. Inclusive, aqui é um exemplo para eu mostrar para vocês que a gente não deve analisar preço somente com um indicador. O RSI aqui ele está por volta de 84, o que significa que o mercado está sobrecomprado e que a tendência agora é de haver uma queda. Só que se a gente olhar aqui no gráfico, ó, o preço ele continuou subindo, mesmo com o RSI aqui em 84. Ele subiu, ó, só a partir dessa data aqui, 17 de dezembro, que o preço ele começou a recuar. Então, mesmo quando o mercado estava sobrecomprado, ele ainda conseguiu arrumar fôlego para continuar subindo. Agora, se a gente combina o RSI com outros indicadores, aí a gente consegue ter maior certeza, maior assertividade naquilo que a gente vai fazer. Um outro indicador também muito interessante da gente utilizar são as retrações de Fibonacci. Só que muita gente acaba não sabendo como traçar a Fibonacci corretamente. A gente primeiro tem que identificar um fundo e uma tendência. Aqui no caso a gente identificou um fundo aqui nessa região e que agora a tendência é de alta. Então a gente seleciona aqui a seleção de Fibonacci, a gente clica no fundo e clica lá no topo. Ó, tá vendo aqui que está alinhado com o preço no topo? Ó? E o que ela vai nos mostrar com isso? Aqui a gente consegue identificar, ó, a gente traçou daqui até nessa parte superior, certo? O preço ele está enfrentando uma dificuldade aqui nesse limite superior e nessa faixa aqui, ó, nessa linha vermelha, por volta de 92.200, existe uma probabilidade do preço ele bater aqui e depois subir. Só que caso o preço ele recuar até aqui na faixa dos 92 e ele conseguir descer abaixo dessa linha vermelha dos 92 mil, aí a gente já vai ficar de olho nessa linha amarela. Se ele furar essa linha amarela, a gente já vem para a linha verde. E é claro que, e da mesma forma, se o preço ele cair, por exemplo, o preço caiu aqui abaixo da linha 0,5, ele está aqui por volta de 84 mil. Essa linha aqui que provavelmente o preço poderia ficar flutuando aqui, batendo nela, já que rompeu para baixo, agora o preço ele vai ter uma dificuldade para romper para cima. Então o preço provavelmente vai ficar batendo aqui algumas vezes até ele conseguir romper. Então aqui, senhores, eu estou explicando apenas de maneira totalmente superficial. Depois a gente precisa se aprofundar mais e eu posso trazer mais exemplos aqui de como utilizar essas ferramentas. Bom, e além desses indicadores, eu queria mostrar um para os senhores. Eu não considero exatamente como um indicador. Ele não é uma ferramenta gráfica, uma ferramenta matemática que o gráfico te dá. Isso, na realidade, vai depender da sua análise. São as chamadas LTA e LTB. Essas siglas significam linha de tendência de baixa e linha de tendência de alta. E a gente faz o seguinte, ó. Clica aqui nessa linha. Eu vou identificar uma tendência. Então, aqui eu consigo ver, ó, uma queda no preço, certo? Eu vou apenas colocar essa linha aqui, tocando o máximo de topos possíveis. Agora eu vou pegar uma outra linha novamente e vou pegar o máximo de fundos possíveis. Ó. Então aqui eu posso identificar como um canal de baixa, né? E essa daqui eu posso chamar de uma LTB, uma linha de tendência de baixa, certo? Que no caso ela foi rompida aqui, ó. Mas vocês veem que, de acordo com esse desenho, o preço ele bate nela, aí depois vem para a parte de baixo, depois bate novamente, aqui ó, furou essa LTB, certo? Depois subiu, bateu na parte superior e assim vai. E aqui nós enxergamos o rompimento.
Aí daqui do rompimento, a gente pode vir traçar uma outra linha. Ó, aqui já é uma LTA, uma linha de tendência de alta. Então essas são as LTAs e as LTBs. E a gente pode colocar linhas horizontais também de suporte e resistência. Existe uma linha muito importante, ó, aqui no topo histórico do Bitcoin, aí por volta de 98 mil. Então vou colocar aqui, ó. Muito provavelmente, quando o preço do Bitcoin ele retornar para essa região, ele vai sentir uma dificuldade para poder fazer o rompimento. E é claro, logo após que romper essa linha, aí antes ela servia de resistência, agora ela vai servir de suporte. Então o preço ele vai tender a ficar batendo nela, agora na parte de cima, né? Vai ficar batendo na parte de cima dela, sobe e recua, sobe e recua, sobe e recua. Usando de fato essa linha como um suporte. Aqui, ó, a gente pode traçar um outro. E vai servir da mesma forma. A gente tem que traçar a linha horizontal também, batendo no máximo de fundos possíveis. Ó, então aqui, ó, tá batendo no caso um topo, fundo, tá batendo em alguns fundos aqui também, ó. Aqui já rompeu, depois aqui, ó, bateu como um topo, depois recuou. Então a gente consegue identificar que essa linha dos 92 mil, ela tá sendo utilizada agora nesse momento como suporte. E por aí vai, pessoal. É a gente ir analisando todo o gráfico aqui e traçando as nossas linhas para poder comprar ou vender de maneira estratégica. Ó, vou traçar mais algumas aqui, ó. Aqui é uma outra região. Então essas são regiões estratégicas que o preço ele tende a buscar essa região em determinados períodos. Aqui a gente está falando, por exemplo, ó, essa região aqui dos 54 mil e 69 mil, a gente está falando daqui, ó, de 26 de fevereiro de 2024 até novembro de 24. Então aí aproximadamente o quê? 9 meses que o preço ele estava flutuando nesse canal. Então a gente identificando corretamente essas linhas de suporte e resistência, a gente consegue fazer compras mais inteligentes. No ano de 2024, por exemplo, quem ficou comprando aqui por volta dos 54 mil e vendendo lá por volta dos 69, 70 mil, conseguiu maximizar ainda mais os seus lucros. Porque querendo ou não, ó, só nessa partezinha aqui, ó, a gente está falando de uma valorização aí de aproximadamente 30%. É claro que assim, vai ser muito difícil a gente comprar no fundo e vender exatamente no topo, mas você ter essas linhas de tendência, vocês já conseguem acelerar bastante aí a valorização dos ativos de vocês, tá? Galera, então esse foi um vídeo básico falando das ferramentas. Se vocês quiserem que eu me aprofunde mais em cada uma dessas ferramentas, pode deixar aí no comentário que eu vou fazer novos vídeos sobre. Espero que tenham gostado do vídeo, espero que tenha ficado claro também para todos vocês. Podem dar um feedback aí embaixo também, o que precisa melhorar, o que vocês querem ver. Um abraço aí, até a próxima. Valeu!